Boa tarde, Gama. Boa tarde, meu amigo Carlos. Tudo bem? Boa tarde, Gama. Meu amigo Carlos, estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo, Carlos Henrique. Ah, beleza. Deixa eu... Agora? Agora, não tem que liberar aí o microfone, Carlos. Meu amigo Carlos, você teve alguma notícia daquele caso da construtora Sumaré? Aí eu liguei para o cartão, que essa semana vão estar. Gama. 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 Bom, boa tarde a todos. Vamos começar hoje a nossa transmissão de hoje. Estamos aqui pelo Zoom e também pelo nosso canal YouTube. Todos que nos assistem podem ir fazendo as perguntas e o nosso pessoal pelo chat. As pessoas vão mandando as perguntas, a gente vai juntando elas e fazendo transmitindo aos nossos especialistas aqui. A proposta hoje é discutir, conforme aquela pauta que vocês viram, assuntos relativos a assuntos jurídicos que têm interface com esta crise aí que nós estamos praticando. Estão conosco hoje aqui o José Carlos Gama, que preside o nosso conselho jurídico, o Raul Amaral, que é um dos advogados do conselho jurídico, está a Érica Calheiros, que é a nossa assessora jurídica dentro da CEBIC, e três presidentes de comissões fins da CEBIC. O Carlos Eduardo, que representa a infraestrutura, o Carlos Henrique, que representa a habitação do interesse social, e o Celso Petrucci, que já está entrando aí, que ele representa as empresas da indústria imobiliária. Então, o Gama inicialmente irá fazer uma apresentação, né, do que vai fazer. Não sei quem que botou uma imagem tão linda aí para nós todos, né?
Então, a ideia é essa, que o Gama inicie, ele vai fazer a apresentação dele, depois o Raul também entra comentando, e nós de cá estabeleceremos um debate. Todo o pessoal que está também pelo Zoom poderá participar fazendo perguntas diretamente. Tem um mecanismo na tela de vocês aí, que é o levantar a mão. Vocês apliquem a tecla em cima dele e imediatamente vai anotar aqui conosco, a gente, por ordem de encaminhamento, nós vamos liberando a voz de cada um de vocês. Eu peço então, Gama, que você comece a nossa palestra de hoje. Obrigado. Presidente, boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade. Queria fazer só 2 pequenas correções. Primeiro, na verdade, não vai ser uma apresentação, é um bate-papo a mais com todos os nossos colegas, tá? Segundo, que antes de eu ser, na verdade, presidente, estou como presidente do Conselho Jurídico, eu também sou empresário da construção civil. Então, sou sofredor aí como a maioria dos que estão aí nos ouvindo e vendo, tá? Eu queria dar continuidade a esse belíssimo trabalho que a CEBIC vem fazendo de esclarecimento, de aproximação, de estar perto do seu associado, porque nós sabemos que a grande maioria das empresas são pequenas e médias empresas e não tem um escritório de advocacia, principalmente essa advocacia preventiva, que é o que nós vamos, na verdade, procurar mostrar na tarde de hoje. Esse trabalho foi iniciado aí pela CEBIC na área trabalhista, através do nosso colega Fernando Guedes, que é o presidente da CPRT, com auxílio do Felipe Boaventura e todos os colegas conselheiros do grupo de trabalho de relações trabalhistas. E o que é importante, senhores, que eu queria fazer a primeira reflexão, é de que, para um problema novo, nós precisamos encontrar soluções novas. Nós precisamos sair da caixinha que estamos acostumados, na verdade, a estar. Quebrar paradigmas. E esse é o objetivo, realmente, desse nosso bate-papo. Para que os senhores possam ter ideia, eu fiz uma pequena pesquisa e só no mercado imobiliário de Portugal e da China, no primeiro bimestre desse ano, por conta do coronavírus, houve uma queda no volume de vendas naqueles 2 países de cerca de 35%. Então, nós temos que estar preparados realmente para esse grande desafio que vem aí no nosso futuro. Tá bom? Gama, por favor, apresente o PowerPoint. Isso. Deixa eu só voltar aqui um minutinho, que eu estou aprendendo aqui ainda. Bom, então nós vamos trocar ideias sobre os aspectos jurídicos aí do coronavírus, tá certo? E o primeiro ponto que os colegas conselheiros do Conjur sabem, que é o que eu prego todo dia, o dia todo, é que a advocacia é muito mais importante quando ela é preventiva, quando ela se antecipa aos problemas. E aí eu deixo claro que essa orientação, esse bate-papo que nós estamos tendo hoje aqui através dessa videoconferência e pelo YouTube, é de que qualquer situação individual deve ser objeto de análise específica, levando-se em consideração o meio e as particularidades no qual está inserida. Então, procure sempre o seu advogado. Ele jamais, nessa época, é a que você efetivamente, o seu advogado, o seu escritório de advocacia, vai ser o seu anjo da guarda aí nos próximos 60, 90 dias. Bom, ponto importante, quais são os princípios fundamentais de qualquer contrato? Isso está previsto no Código Civil, está previsto na Constituição, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que nós precisamos estar bastante atentos. Primeiro, a boa-fé objetiva, a transparência na negociação, a comunicação clara entre as partes e o equilíbrio entre as partes em qualquer contrato. Tá? No dia 30 de janeiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde, por conta do coronavírus, declarou a emergência da saúde pública de importância internacional. Esse é o mais alto nível de alerta da organização. E o nosso governo aqui do Brasil publicou em 6 de fevereiro de 2020 a Lei 13.979,
que dispõe exatamente sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional do coronavírus. Isso tem como consequência jurídica, prevista no próprio artigo 317 do Código Civil, a chamada teoria da imprevisão. Tá? E é como ela começa aí. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier disposições... Desculpe, passei aqui adiante. Um minutinho só. Não liga, não. O Gama está apanhando um pouquinho, mas ele já... Pronto. Quando, por motivos imprevisíveis, por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua utilização, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, tá certo? Trazendo a prestação, então, ao valor realmente quando da elaboração desse contrato. Então, para que a teoria da imprevisão possa acontecer, 3 fatores simultâneos são fundamentais. Primeiro, o acontecimento ser inevitável. Não haja culpa de nenhuma das partes contratantes, ou seja, o evento foi provocado por um terceiro. E outro ponto importante, que é a grande discussão, a superveniência, a origem, quando a obrigação não esteja vencida. Então, por exemplo, se no caso do Brasil, a lei anterior, na realidade, considerou o coronavírus, tá certo? Como realmente pandemia e um problema de saúde nacional, e foi publicado no dia 6 de fevereiro, todas as suas obrigações vencidas antes disso, nenhuma das partes contratantes pode ser usada a teoria da imprevisão, porque já estava vencido. Porém, todas as prestações vincendas a partir dessa data poderá, sim, ser utilizada aí a teoria da imprevisão. E a gente precisa ter muito cuidado, porque por essa... Desculpe... Por conta dessa teoria da imprevisão, está lá previsto no artigo 478 e o 479, vão surgir 2 grandes consequências. A parte, na realidade, que teve a sua prestação onerosa excessivamente, vai pedir ou a repactuação para trazer o contrato para o seu reequilíbrio financeiro, ou ele pode pedir também a própria extinção do contrato. E essa é uma preocupação muito grande que a gente deve ter, e não deve deixar que isso aconteça, porque se essa extinção ocorrer, nem as perdas e danos terá a parte que está pedindo a extinção. Por quê? Porque efetivamente foi um fato imprevisível. Não dependeu nem dele, nem na realidade da outra parte. Paralisação de obras. Qual é, na realidade, o nosso conselho e as nossas preocupações? Primeiro, se a sua obra foi ou será paralisada, eu digo porque a grande maioria dos estados, ou por decreto estadual ou municipal, suspenderam as atividades como um todo, né? Alguns estados continuam a funcionar, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, mas o importante é que a gente defina, primeiro, se houve realmente alguma determinação municipal, estadual ou federal, obrigando a essa paralisação. Isso acontecendo, é importante que haja notificação dos clientes, mostrando claramente o porquê a obra foi paralisada e as consequências deste ato da paralisação. Explico o porquê dessas consequências. Nós que trabalhamos no mercado imobiliário, que sabemos como é que funciona a atividade no canteiro de obra, sabemos que, ao parar uma obra, quando eu reinicio o ritmo até voltar à normalidade, eu não consigo atingir da noite para o dia. Então, se eu passo 15, 30 dias parado, eu levo ainda um delay de 10, 15 dias, até que eu consiga fazer com que minha obra rode normalmente, da mesma forma que ela rodava antes desta paralisação. Opa, desculpe, estou passando muito rápido. Isso aí também, presidente, só brincando, é porque, infelizmente, aqui o neto não pode estar ao meu lado, a netinha, né? Então, eu fico penando aqui, já que eu sou o sexo. Bom, como ficam os contratos realizados? Para os contratos de obra em geral, a necessidade, como nós, na verdade, já sugerimos, tá? De que haja uma convocação por parte dos
contratantes, de chamar os seus clientes, se apresentar, mostrar que estão dispostos a fazer essa renegociação. Tá? E aí vem a primeira frase que nós, advogados, conhecemos. Péssimo acordo ainda é melhor do que uma boa briga. Então, nós precisamos evitar, de toda forma, perder contratos, perder clientes por falta, na realidade, de diálogo. Então, o conselho que se dá, voltando de novo ao início da apresentação, sair da caixa. Então, a nossa orientação é que as incorporadoras efetivamente façam a correspondência para os seus clientes, mostrando o porquê da paralisação e mostrando que estão à disposição para negociar. Nós tivemos essa discussão aqui no Sinduscon Ceará e alguns colegas disseram, não, eu prefiro, na realidade, ter uma posição reativa e não ativa. Tá certo? Eu só vou negociar com quem me procurar, porque se eu fizer uma carta como essa, todos vão me procurar pedindo renegociação. E nós, então, mostrávamos para essas pessoas que não é dessa forma. O cliente, ao bater na sua porta, ele não vai pedir, olha, prorrogue por 30, 60, 90 dias aí as minhas prestações, que eu não estou tendo condições de pagar. Ele efetivamente vai ter que provar a perda da capacidade financeira. Então, esse diálogo é importante, é um trabalho realmente grande, mas que há necessidade de ser feito nessa ocasião. Por quê? Porque nós sabemos também que quando surgem crises como essa, diversos escritórios de advocacia procuram, às vezes, inclusive em reunião de condomínios, né? Todo prédio, com certeza, tem um advogado como morador, e esse advogado, nas festas, nas reuniões de condomínio, começam a fazer a cabeça dos seus clientes, dizendo, você sabia que por conta da coronavírus, você pode suspender os seus pagamentos para com a construtora, para com o seu locador, e etc, etc. Então, a gente precisa se antecipar, e a orientação que se dá, então, é que a gente faça essa comunicação dizendo que está inteiramente à disposição para renegociar. Tá? Aqueles que trabalham com obras públicas ou obras particulares, o próprio artigo 625 prevê no Código Civil a suspensão da obra por força maior. E o que nós falamos na teoria da imprevisão, entre exatamente o caso fortuito ou força maior. Força maior quando vem da natureza e o caso fortuito quando é provocado pelo homem. No meu modo de entender, o coronavírus acontece tanto a força maior como o caso fortuito. A força maior porque é um evento natural que o vírus surgiu. E por caso, na verdade, fortuito, porque foi realmente o mandatário do governo estadual ou municipal que, através de decreto, obrigou que as empresas fizessem essa paralisação. Não havendo determinação da autoridade local, como foi o caso de São Paulo, o caso aí de Minas Gerais, de Brasília, o empresário deve dar continuidade às obras, porém, observando as medidas sanitárias e trabalhistas necessárias para atender o estado de calamidade. Aqui fica uma preocupação muito grande das entidades de classe de que as obras só funcionem tendo condições de dar realmente essa condição de salubridade e higienização para os funcionários. As obras públicas, em contratos com o poder público, as empresas poderão obter a extensão ou a prorrogação dos prazos de execução ou, alternativamente, pedir a suspensão. Em casos mais críticos, as empresas poderão, inclusive, postular a rescisão do contrato, tendo em vista o desequilíbrio econômico-financeiro provocado pelo problema da pandemia. Obviamente, tudo isso há necessidade de ser provado. Já falei também, obras públicas, você pode, na verdade, em vez de pedir a rescisão do contrato, apresentar um pleito ao seu contratante do reequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Todas essas hipóteses, como eu já falei também, precisa que sejam demonstradas e apresentadas aos órgãos para que eles possam, então, tomar a decisão no caso concreto. Se não houver acordo com relação a esse pagamento entre contratante e contratado,
A outra opção que se tem é a solução de conflitos, é tentar, se o contrato assim o prevê, a arbitragem, a conciliação ou a mediação. E, por fim, no último, em extrema posição, seria propor a revisão judicial desse contrato. Em relação a tributos, o que nós precisamos entender é, com relação à Simples Nacional, e isso abrange a maioria dos pequenos subempreiteiros que prestam serviço aí para nós, incorporadores. Existe essa resolução 152, de 18 de março de 2020, que prorroga o pagamento daqueles que trabalham no âmbito do Simples Nacional. Tudo aquilo que for apurado em março de 2020, cujo vencimento original era 20 de abril, foi prorrogado para 20 de outubro. A apuração de abril seria pago em maio para novembro, e a apuração de maio, que seria pago em 22 de junho, prorrogado para 21 de dezembro. Então, só por essa prorrogação, eu acho que a gente já pode entender como serão os efeitos realmente nefastos dessa pandemia na economia nacional. Em relação ao FGTS, esse vale para todo e qualquer empregador. A medida provisória 927 também provocou a postecipação desse pagamento. Então, a competência agora de março, que a gente pagaria no dia 20 de abril, foi prorrogado o pagamento para 20 de outubro. A competência de abril, que seria em maio, para novembro. E a de maio, cujo pagamento seria junho, foi prorrogado para 21 de dezembro desse ano. Possibilidade de transação tributária de débitos. Essa medida provisória 899, ela é de 2019, então ela é, na verdade, uma espécie de refis federal, e ela surgiu antes do problema, na verdade, da pandemia. Tá? E aí ele dá uma série de benefícios para aqueles devedores da União possam parcelar em prazo de até 84 meses, com redução de 50% dos valores, tá certo? Quando efetivamente, sendo microempresa, vai até 100 meses, com redução de até 70%, e ela se vencia a medida provisória hoje. Ela ontem, na realidade, foi aprovada no Senado, por 77 votos dos senadores, e foi encaminhada, então, a sanção presidencial. Então, aos 45 minutos do segundo tempo, nós conseguimos, na verdade, salvar uma medida provisória que é importantíssima aí para a sobrevivência de todas as empresas. Com relação a procedimentos administrativos, a portaria 543 da Receita Federal suspende os atos, na realidade, de emissão automática de aviso, de intimação para pagamento de tributos, notificação de malha fiscal, e com certeza, inclusive, deverá, se já não foi, prorrogada a entrega da declaração de imposto de renda desse ano. Tá? E a portaria 555, ela prorroga as certidões negativas de débito da União, tá? Porém, com cuidado, só estão prorrogadas aquelas certidões que estavam válidas na data da publicação da portaria. Então, a publicação da portaria se deu no dia 24 de março. Então, se você, por acaso, teve a sua certidão negativa vencida no dia 23 de março, essa sua certidão não está prorrogada automaticamente. Somente aquelas que se venceram a partir do dia 24 de março. E aí já vai uma sugestão nossa para a CEBIC, para a própria CNI, de solicitar ao Ministério da Economia que sejam válidas todas as certidões que estavam válidas quando da publicação da Lei 13.979, de 6 de fevereiro, que foi quando o governo federal determinou, tá certo, a pandemia como um problema realmente de saúde nacional. Até porque as pequenas e médias empresas, muitas vezes, não tiram essa certidão e não ficam revalidando automaticamente. Então, às vezes, ela venceu, por exemplo, no dia 20 de março, e a pessoa só vai precisar dessa certidão no dia 27. Só no dia 27 é que ela vai ter, na verdade, a preocupação de atualizar. E, no caso agora, por essa portaria, ela não conseguiria atualizar e nem estaria prorrogado, porque a prorrogação só se dá para as certidões que estavam válidas a partir do dia 24 de março. Então, acho que é um pleito dos mais justos e fácil de ser conseguido com o Ministério da Economia. Cartórios.
Cartórios, vai uma outra sugestão também à CEBIC, que é a CNI, porque o provimento do CNJ 91 do dia 22 de março de 2020, no nosso entendimento do Conselho Jurídico, foi muito tímido. Ele, no artigo 1º, ele deixa claro que, não obstante a competência exclusiva do Poder Judiciário em regular o funcionamento dos serviços notariais, mas diz que os notários e registradores devem acatar as determinações das autoridades municipais, estaduais e nacionais. Então, apesar de ser uma competência exclusiva do CNJ, o CNJ diz, vocês, se o prefeito do seu município determinou que é para fechar, feche. E aí, na verdade, criou essa confusão toda, porque em alguns estados, em alguns municípios, os cartórios estão funcionando normalmente e, na grande maioria, não. E, além disso, outro ponto importante, qual é? É que o CNJ diz que, nesse momento que os cartórios estiverem fechados para o contato presencial do público, poderá ser substituída por atendimento remoto. Nosso entendimento não deveria mudar a palavra de poderá para deverá ser substituído, né? Nós sabemos hoje que a grande maioria das empresas estão trabalhando na forma de home office, remotamente, então não custa nada os cartórios manterem funcionários, né? Ou no telefone, ou no e-mail, para receber as solicitações de atualização de matrículas, o pagamento hoje se faz de forma digital, e o cartório, recebendo esse pagamento, mandaria por e-mail as matrículas atualizadas, que nos ajudariam a manter, principalmente, os contratos de financiamento em plena vigência, sem precisar parar por falta de uma atualização de matrícula. Tá? E o outro ponto importante, que aí sim passa a ser, na verdade, favorável ao consumidor, é que no período que a serventia estiver fechada, os prazos legais estão suspensos. Então, na verdade, você está para... a sua prenotação se venceria no dia 26 de março, hoje. Como ele está fechado, ficou fechado por 10 dias, essa sua prenotação passa a ter validade automática por mais 10 dias. Bom, isso é mais ou menos o resumo que nós fizemos. Eu volto, na verdade, com esse slide, chamando a atenção de que o maior anjo da guarda de vocês, nesse momento de crise, é realmente o seu advogado. Então, mantenha contato permanente com ele, estude cada caso e encontre com ele a melhor solução negocial. Termino aqui dizendo as palavras aí do nosso nordestino, paraibano Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso, que eu acho que toda essa família CEBIC o é. Tá? E aí, por conta disso, aqueles que estão num grupo de risco, eu queria dar, na realidade, uma outra boa notícia, principalmente aqueles que são sexagenários como eu, né? O INSS antecipou a primeira parcela do 13º para os aposentados para o mês de abril, e a segunda parcela, que é pago em dezembro, ele antecipou para maio. Então, nós vamos poder contar aí com essa parcela do 13º, agora é abril e maio, ajuda a gente a nos manter em casa. Por fim, meus agradecimentos aí a todos os conselheiros do Conjur, são os heróis, especialmente a Érica e ao Raul, tá? E faço um apelo aos presidentes de entidades que não mandaram ainda o ofício ratificando ou alterando o nome dos seus advogados representantes de suas entidades no nosso Conselho Jurídico. A partir de maio, nós vamos ter, na verdade, uma nova diretoria da CEBIC, e aí nós precisamos que os presidentes retifiquem ou ratifiquem os nomes para fazer parte aí do nosso Conselho Jurídico. Presidente, no primeiro momento, seriam essas as minhas considerações. Nosso time está todo aí ouvindo aí os universitários, aptos a responder às perguntas dos nossos colegas empresários. Tá? Eu acho que o mais importante desse nosso diálogo são dois. Mostrar um trabalho permanente e efetivo que a CEBIC tem feito com seus associados. E segundo, de que a prevenção é o melhor remédio.
Nós não podemos, na realidade, nós sabemos, o presidente do Supremo Tribunal Federal já disse isso, a quantidade de processos judiciais que vai passar a existir tão logo esse problema da pandemia deixe de acontecer, vai ser enorme. Então, nós, como cidadãos, precisamos resolver os nossos problemas dentro de casa. Muito obrigado. Gama, por favor, feche a tela. Isso, aí maravilha. Bom, eu queria pedir aos nossos palestrantes aqui presentes, o Raul e todas as outras pessoas, para que se pronunciasse aí alguma coisa que quisesse dizer a respeito das palavras do Gama. Presidente Raul falando. Pois não, Raul. Eu vou complementar um pouquinho a fala do presidente Gama, do presidente do Conselho, né, sobre a questão da transação tributária. Né? É importante que a gente tenha clara noção dos limites da transação tributária, porque da forma como ela aparentemente está sendo publicada, aí, a questão da transação tributária, parece que ela é aberta a todo e qualquer crédito, com aqueles crédito tributário ou débito tributário, com aquelas características e daquelas empresas. Mas, na verdade, o que faz a transação tributária? A transação tributária ela possibilita, primeiro, ela é feita por adesão da proposta da PGFN, né? Então, sendo feito por adesão, ela segue as restrições estabelecidas por uma portaria da PGFN, que é a portaria 01 de 2019, e que foi prorrogada pela portaria 02 de 2020. Essas restrições para aderir à transação tributária, elas são especificamente as seguintes. Número 1, primeira restrição, débitos de pessoas jurídicas baixadas, inaptas ou suspensas no cadastro do CNPJ. Restrição número 2, débitos inscritos na dívida ativa da União há mais de 15 anos. Restrição número 3, débitos inscritos em dívida ativa da União que estejam suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos. E restrição número 4, débitos de pessoas físicas que constem na situação cadastral do CPF como falecidas. Então, na verdade, ele aparentemente estende a mão para você possibilitar a transação tributária, mas ele restringe o que deve conter naquela mão a esses requisitos. No mais, o presidente Gama já alinhou todas essas questões. E faria mais algum complemento também na questão de obras públicas. É muito importante que a gente tenha em mente o que foi, né, flexibilizado nas obras públicas. Né? Na MP foi flexibilizado, obras públicas, por exemplo, a possibilidade de compra de materiais e bens em boas condições. Aqueles que fornecem materiais e bens em boas condições não precisam ser novos. A possibilidade de contratação de quem tem declaração de inidoneidade, ou seja, não é mais uma restrição à contratação. Isso também foi flexibilizado. E a flexibilização da demonstração de certidões negativas para a participação das chamadas emergenciais. Então, tudo isso foi flexibilizado para a fim de ter uma oferta maior de prestação de serviços para a administração pública. Essas eram as minhas considerações. Queria agradecer, viu, presidente Zé Carlos. Obrigado a você, Raul. Obrigado a você. Queria ver se mais alguém queria se manifestar. Não tem nenhuma mãozinha levantada aqui, eu acho que ninguém quer. Gama, antes de começar a abrir a palavra para quem está participando conosco, eu tenho 3 perguntas aqui. Uma primeira, o Aristóteles nos pergunta, viu, Ari, se você quiser, é só levantar a mãozinha aí, a gente já te põe aqui, você mesmo faz a pergunta. Mas essa deixa eu aproveitar. Parece que cartórios que estejam naquela plataforma, que estão na plataforma da Central de Registradores, administrado pela IRISP, estão funcionando para todos os atos. Você tem alguma notícia disso? Outra coisa, eu acho também, viu, Gama, que eu ia provocar todos que estão nos assistindo para enviar para nós, eu acho que o que é mais importante, tem essas conversas nossas, tem 2 objetivos. Uma primeira logicamente, que é o grande objetivo de informar a todos,
dizer como que as coisas estão, mas também receber sugestões de como devemos atuar para melhorar as coisas. Isso aí perante o judiciário, perante o executivo, perante o legislativo. Por exemplo, esta coisa de certidões, nós fomos muito cobrados nos últimos dias a respeito de arrumar essa coisa de certidão pelo próprio legislativo. Tiveram 2 deputados que são empresários e que estão nos ajudando a incluir naquele decreto que eu peço até que a Érica nos coloque no ar aqui daqui a pouco, o 555, que fala da isenção de certidões por um determinado prazo e de revalidação, para incluir lá no meio, inclusive, as certidões negativas perante a Justiça Trabalhista. Então, eu acho que são coisas desse tipo que a gente pode aproveitar a presença de vocês. Mas eu queria, Gama, que você respondesse se você tem conhecimento disso. Presidente, hoje mesmo eu tive contato com a doutora Helena, que é a presidente do Sinoreg, a Noreg aqui do Ceará, fazendo esse questionamento. Tá? E ela informou que sim, é possível, continua, na verdade, o contato via e-mail funcionando, porém, alguns cartórios não estavam tendo condições de dar resposta, tendo em vista que o local físico estava fechado. Então, o tempo de resposta a essas solicitações por e-mail ia ser maior. Aí foi o nosso pleito, tá? É de que, efetivamente, e aí ela dizia exatamente isso. Como o CNJ não obrigou, tem vários cartórios que estão mantendo os funcionários totalmente em casa, e em casa eles não têm como dar essa resposta. Então, foi o que eu sugeri para que esses cartórios mantenham pessoas realmente no local físico, para que possam, recebendo por ligação telefônica ou por e-mail, responder e mandar essas certidões digitais. Eu sei que em São Paulo isso está funcionando, nos demais estados eu não sei. Eu sei que no Ceará, por exemplo, não está funcionando. A ideia dela, ela aceitou a minha ideia e ficou de conversar com os cartórios de registradores de imóveis para, a partir da próxima semana, isso passar a funcionar. Nós, inclusive, pelo Sinuscom Ceará, vamos tentar uma reunião amanhã com o Corregedor-Geral de Justiça, pedindo para que ele saia com provimento, acatando essa nossa ideia. Então, nós estamos só aguardando o horário para conversar com o Corregedor-Geral de Justiça, e é o que eu sugiro aí aos colegas de todos os estados. Tá. Obrigado, Gama. Tem mais uma pergunta que eu queria encaminhar a vocês relativo a seguros, que é a seguinte. O fato de estarmos em calamidade pública, seguradoras ficam isentas de compromissos de seguros, ou como é que é isso? Gente, aí a minha orientação é que os colegas, juntamente com seus advogados, peguem as apólices e leiam, inclusive, na realidade, o que está escrito, né, em pequenas letras. Tá? A princípio, por ser a chamada teoria da imprevisão, esse contrato ela pode, sim, alegar o caso fortuito e força maior, e aí esse evento não estaria coberto na apólice do seguro. Tá? Isso, por exemplo, a Érica me fez esse questionamento pela manhã, eu fui pesquisar, entrei em alguns sites de seguradoras, e eles, inclusive, dizendo que o seguro garantia performance, em função do coronavírus, não será, na verdade, honrado por ser realmente um caso fortuito, e aí cairia na teoria da imprevisão. Mas eu queria que o Raul aí, ou a Érica complementassem, por favor. Presidente, Gama, normalmente essas cláusulas em contratos ordinários de seguro, ela é muito comum, né? Inclusive, eles definem no contrato o que, além do código, eles consideram contratualmente o que é caso fortuito e força maior para efeitos daquele contrato. Isso é uma cláusula, nós temos aí alguma experiência nisso por trabalharmos com algumas seguradoras, né, privadas. E aí, isso é cláusula absolutamente ordinária dos contratos de seguro. Né? Então, quer dizer, isso não estava coberto pelos contratos de seguro e, com certeza, será excepcionalizado no contrato por previsão expressa do contrato. Mas Érica pode complementar isso. Érica. É importante a gente avaliar, como o Gama falou, as cláusulas do contrato, mas lembrando que o seguro é um contrato de risco.
ele é firmado por ALIA. Então, pode ser que o judiciário entenda que o seguro deva permanecer em razão do risco do negócio, da ALIA. Porque a ALIA, ninguém tem a previsibilidade sobre uma ALIA. Pode acontecer, como não pode acontecer. Razão pela qual a existência de contrato de seguro. Então, a gente tem que avaliar realmente as cláusulas do contrato e ver aí a jurisprudência como está caminhando ou como vai caminhar em relação a esse estado de calamidade pública. Tivemos essa hipótese, Érica, agora, defendendo aí o afastamento de uma cláusula do contrato de seguro que previa aí uma determinada cláusula abusiva. Então, a gente, ao invés de postular aí o pagamento da indenização securitária, a gente teve que pedir ao juízo que afastasse essa cláusula, então que declarasse nula essa cláusula pela abusividade, e aí, uma vez declarada nula essa cláusula, então valeria aí o pagamento da indenização securitária. Os juízos, eles têm, na verdade, entendido, ele vê muita questão da relação entre as partes e da hipossuficiência entre as partes para verificação se essa cláusula é válida ou não. Acredito que, alegada esta nulidade por uma construtora em relação à fragilidade que ela tem perante a seguradora, ela já se coloca numa situação de hipossuficiência nesta relação contratual. Então, aí a gente já teria um ponto a favor, mas a gente vai ter que ultrapassar o fato de ser uma cláusula expressamente prevista em contrato e afastar também a questão do caso fortuito e força maior imprevisível. Ok. Se você me permitir só voltar à pergunta anterior. Tá. Porque um colega nosso aqui, o André Simões, pergunta por que ele não estaria na hora da gente cobrar os cartórios esse atendimento digital, né? E aí a gente vem dizendo exatamente isso. A males que vem para bem. Nós tivemos, uma semana antes do problema da pandemia, exatamente no dia 11 de março, eu, Aristóteles, a Érica, o Celso Petrucci, no Ministério da Economia, junto com o secretário da Desburocratização, onde se conversava sobre o serviço de registro eletrônico de imóveis, que é, na realidade, uma posição tomada desde 2009, com a lei do Minha Casa Minha Vida, e 11 anos se passaram e ainda não foi colocado em prática. E a última resolução do CNJ previa que esse sistema digital era para estar funcionando a partir do dia 3 de março desse ano. E nem o regulamento da Organização Nacional dos Registradores foi ainda aprovado por eles. Então, como a gente não sabe quando vai terminar aí esse problema da pandemia, eu sugiro que a CEBIC pegue exatamente esse caso e mostre para o CNJ a importância disso ser regulamentado ainda esse ano. Vamos botar um ponto nisso. Nós vamos fazer, provavelmente a semana que vem, uma outra discussão do lado jurídico, com uma provável emissão de uma medida provisória que chama-se Liberdade Econômica 2, e que tem muita coisa do nosso interesse lá, e que eu acho que isso pode fazer parte, sabe, Gama? Para a gente aprofundar. Eu queria passar para a Andréia, que a Andréia está pedindo a voz. Por favor, Andréia. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao ilustre amigo Gama, ao Raul, à Érica e a todos que estão participando. Eu sou membro do Conjur, CEBIC, indicada pela DMDF. É um grande prazer estar participando desse debate tão importante para o setor da construção civil. Eu gostaria apenas de fazer uma sugestão em relação às atividades essenciais. A medida provisória 926, que foi agora editada no dia 3 de março, ela traça os mecanismos que depois foram devidamente regulamentados pelo Decreto 10.282 do mesmo dia. E a medida provisória estabelece de forma muito clara e muito cristalina que quaisquer medidas que sejam adotadas para o enfrentamento desta pandemia, as atividades essenciais
deverão estar resguardadas quanto ao seu exercício e o funcionamento. E o decreto, ele vem elencando as atividades essenciais e ele coloca várias atividades, dentre as quais a construção civil atua indiretamente, principalmente naquelas atividades de hospitais, de conservação e manutenção, de UTIs, e por aí vai, dentre aquelas atividades que o decreto elenca como essenciais. E aí também, com a criação do Comitê da Crise, o próprio decreto diz que o Comitê de Crise poderá elencar novos serviços essenciais a qualquer momento. Então, a minha sugestão é de que a construção civil e os serviços complementares a ela, incorporação imobiliária, intermediação imobiliária, por aí vai, sejam declarados, sejam elencados como atividades essenciais, porque isso daria um conforto maior em relação a afastar algumas restrições que alguns estados vêm fazendo em relação à construção civil e aos serviços a ela complementares. Então, a minha sugestão seria essa, porque ou diretamente em relação àquilo que já está elencado, ou indiretamente em relação ao que já está elencado, ou diretamente como atividade essencial à economia, porque não há medida de enfrentamento à pandemia sem condições mínimas econômicas, a minha sugestão seria essa. Muito obrigada, presidente José Carlos, e muito obrigada ao meu presidente Gão. Boa tarde a todos. Eu queria que você comentasse as palavras da Andréa. Bom, sim. Vamos em frente. Andréa, deixa eu te dizer, eu acho que o que a gente pode fazer, e aí depois se discute com o Gama, com o Raul, todo mundo, nos pleitos que nós estamos mandando ao governo essa posição de transformar a construção civil, com essas argumentações que você está dando aí, não é um setor, vamos dizer assim, essencial e que não deva parar também, tá? Presidente, me permita dar também aqui uma notícia que nosso colega Felipe Cunha, de Pernambuco, está nos dando, é que os cartórios da região metropolitana de Recife, todos estão funcionando normalmente na forma digital, tá? Então, ele passa, inclusive, na realidade, aqui o endereço para que a gente possa entrar, e aí já serve de sugestão aos demais estados que não conseguiram fazer com que eles funcionem, né, mostrando ao Corregedor-Geral de Justiça do seu estado aí o exemplo belíssimo do estado de Pernambuco. Presidente, só lembrando, se me permite, presidente, falar, ontem nós fizemos aquela reunião com os diversos Sinduscons dos diversos estados e me chamou muita atenção, inclusive levei para o meu Sinduscon e fez parte de uma carta ao governador, a declaração do governador de Minas, do Zema, declarando a construção civil como atividade essencial. Então, isso aconteceu no estado de Minas Gerais, né? O que permite, inclusive, o retorno imediato das férias e, como a Andréa bem falou, né, uma série de exceções que são permitidas à atividade essencial. Então, ontem nós tivemos isso, foi o único estado que o governador se preocupou em declarar, não só permitir a atividade, como declarar a atividade como essencial. Né? Essa situação depois vai se discutir se, na verdade, a lei de greve permite ou não permite, mas, enfim, o governador declarou a construção civil como atividade essencial. Ok. Obrigado, Raul. Eu queria passar agora a palavra para o Alex. Só um pouquinho, Alex. Pode falar, Alex. Tem que liberar o microfone aí do Alex. Já está liberado.
Boa tarde, presidente Zé Carlos. Pode falar, Alex. Boa tarde, presidente Zé Carlos. Boa tarde, Gama. Boa tarde, Raul e Érica. Parabéns aí pela habilidade, pela apresentação. Duas questões bem rápidas. Num caso bem prático, uma empresa que tenha uma apólice de seguro vencendo nesse período, nos próximos dias, e em função do que foi abordado, sobre o risco de não serem garantidas os seguros, renova-se ou não renova-se esses seguros? E a segunda é se há uma preocupação natural de que, com a queda da arrecadação, assim, em condições normais de temperatura e pressão, já se tem uma insegurança muito grande quanto à garantia de pagamento pelas obras obras públicas que estão em atividade. Como a empresa poderia ter, que tipo de medida para tentar ter um pouco mais de segurança para que não esteja liberada para trabalhar, mas com uma incerteza maior ainda quanto ao seu recebimento? Maravilha. Meu amigo Alex, boa tarde. A primeira parte da sua pergunta eu vou responder, a segunda eu vou passar aí para o universitário Carlos Eduardo, aí, que tem muito mais experiência com obra pública. Tá? Mas, com relação à apólice, a minha sugestão, primeiro é lhe perguntar quem é o beneficiário. Se o beneficiário for Caixa Econômica Federal, a minha sugestão é que haja uma mesa de negociação entre você, a Caixa e a seguradora. E aí deixar bem claro para ele exatamente esse problema. Meu amigo, eu vou renovar o seguro. Nós estamos na época da pandemia. Isso vai ser considerado pela seguradora, caso haja algum sinistro nessa ocasião. Como, caso fortuito ou força maior, se ela disser que não, obviamente, a minha orientação é que você renove o seguro. Se ela disser que sim, é mostrar para o beneficiário, no caso a Caixa Econômica, que não tem menor sentido você prorrogar esse seguro nesse período, que ele não vai efetivamente ser ativado, ok? Com relação à segurança no recebimento das parcelas, né, das medições feitas em obras públicas, se já é difícil receber do órgão público em condições normais de temperatura e pressão, quanto mais qual é a segurança que vai se ter de que o órgão vai honrar com compromisso de pagamento, tá certo? Nessa época de pandemia. Aí eu acho que o Carlos Eduardo tem uma bola de cristal para te dar a resposta aí. Carlos, a bola está contigo. Fale, Carlos. Carlos Eduardo? Que o órgão vai honrar com compromisso de pagamento, tá certo? Nessa época de pandemia. Aí eu acho que o Carlos Eduardo tem uma bola de cristal para te dar a resposta aí. Carlos, a bola está contigo. Só pergunto se estão me ouvindo aí. Estão me ouvindo? Carlos, desliga o YouTube, por favor. Ok. Porque eu estou com problema de som, eu estou ouvindo vocês. Carlos Eduardo? Oi? Não, Carlos, desligue o YouTube no teu browser aí, por Posso favor. falar? Estão me ouvindo? Carlos, desligue o YouTube. Okay. Bom, como o Gama falou, evidentemente, em tempos normais de temperatura e pressão, a gente já tem essa grave preocupação do atraso de pagamento. Alex, o que a gente está fazendo, e eu estou recomendando aos outros presidentes de entidades, é uma ação junto aos contratantes locais. Nós enviamos correspondência e estamos em contato com os órgãos contratantes do Estado e das prefeituras, solicitando, além do pagamento em dia, o alongamento do cronograma das obras por 120 dias, porque, evidentemente, essa situação tem um impacto no ritmo das obras, quer seja por conta de fornecimento de materiais, que está tendo dificuldade, a dispensa de funcionários acima de 60 anos, escalonamento de horário e de turnos. Então, é impossível uma obra manter o mesmo ritmo de execução. Então, nós já estamos negociando com a Prefeitura e com o Governo do Estado um alongamento de 120 dias. Por outro lado, solicitamos que a liberação de faturas seja feita num prazo bem mais reduzido e, em liberado as faturas e as medições, que a gente está colocando medições até 7 dias, que o pagamento se dê até, no máximo, 15 dias após o faturamento.
esse giro mais curto vai permitir uma certa compensação por parte dos ônus que as empresas estão enfrentando. É claro que aí a gente não vai estar resolvendo um problema de caixa do contratante, que se ele tem hoje, já tinha no passado, ele vai continuar tendo. Mas acho que o entendimento político nessa hora de preservação da atividade da construção civil é que pode facilitar esse entendimento do pagamento em dia. Amanhã nós vamos tratar disso no âmbito nacional com a Caixa Econômica, que são todos os convênios que a Caixa faz com prefeitura e estados, e não são poucos, e também no âmbito do DENIT. O DENIT soltou hoje uma programação de investimento na fase do coronavírus, que eu estou detalhando aqui, mas são pretensões do DENIT para serem aprovadas junto ao Ministério da Economia, o que não é nada garantido. Amanhã nós vamos ter oportunidade de colocar isso, inclusive tem gente aí do Pará que está participando. Então, eu acho que, num momento como esse, o que vale mais, não vai haver uma regra geral ou uma regra federal que determine o pagamento em dia, mas é a ação regional dos sindicatos que vai funcionar e que pode funcionar com mais efetividade. Ok, Carlos. Carlos Henrique, por favor. É isso aí, presidente. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria parabenizar o Gama e o Conju pelo trabalho, né, pelo elenco de abordagem que foi feito, e queria, dentro do ambiente do HIS, me concentrar em dois tópicos, Gama. Primeiro, na nossa relação com os clientes, né, principalmente em relação à Prosoluto, que você passou aí com relação a esse atendimento, a essa negociação caso a caso. O que eu estou vendo, e gostaria muito de ouvir você, é o seguinte: nós não temos hoje ainda elementos práticos para dimensionar qual o período que é a necessidade de um eventual acordo com o cliente, de eventualmente dispensar ou suspender a cobrança, e como e quando cobrar novamente esses recursos. Isso pode ser apenas uma administração até essa definição para depois conduzir, ou se seria melhor, de fato, já conduzir cada caso, porque também eu, igualmente a quem ele abordou, eu tenho muita preocupação do efeito de contaminação no restante da carteira, né? O segundo assunto, ainda dentro desse assunto, eu queria abordar, para os casos não repassados com a Caixa, como a gente pode lidar, eventualmente, em relação àqueles que queiram romper o contrato e voltarmos àquele velho dilema do distrato. Se você tem alguma forma de condução sobre esse assunto, se tem alguma sugestão. Outro assunto que eu queria abordar, que foi tratado já em várias abordagens, a questão do cartório, a minha preocupação é que os cartórios aqui da Bahia, a rigor, teoricamente, eles estão atendendo, recepcionando os documentos via os caminhos aí da internet. Mas, quando se procura saber o retorno, a resposta é assim: os prazos estão suspensos. Aí nós voltamos para aquela velha cilada, quer dizer, para você entrar, você paga, e aí ele arrecada, e aí você não sabe quanto vai lhe devolver. Então, assim, o que aparentemente foi bom, porque eles estão abertos, estão recebendo os documentos para poder analisar. Por outro lado, são equipes da burocracia interna do cartório, muitas vezes o oficial não está comparecendo, e a resposta que recebemos foi assim: nada vai ser finalizado. Então, como os prazos estão suspensos, nada vai ser finalizado. Então, no final, você está indo só para poder pagar, eventualmente ganhar tempo na agilização do trâmite, mas não tem o ganho do retorno do trabalho que foi encomendado, né? Então, acho que é uma visão que eu passei a ter hoje numa resposta que eu obtive, e acho que a gente precisa também fazer compreender às corregedorias que não é só receber, né? Também tem que voltar, mesmo que volte num prazo maior, né? Que a visão do prazo suspenso não seja exatamente de não devolver, pode ser até de ter um prazo um pouquinho maior do que o que a gente já entendia longo, mas não tão pouco entender que com o prazo suspenso simplesmente o cartório não tenha que concluir o seu trabalho e devolver, para que a gente possa, de fato, ter os efeitos
daquilo que foi requerido. Deixa eu só falar uma coisa, Gama, antes de você entrar. Érica, por favor, anote como recomendação da CEBIC ao governo que seja feita uma inversão, que as custas e as taxas e tudo seja paga na entrega do documento. Ponto, tá? Sugestão nossa para o governo, tá? Certo. Carlos, obrigado aí. Duas excelentes perguntas. Eu vou começar até por trás, porque a primeira eu quase que me esqueci aí por conta da sua posição, tá? Mas a primeira com relação aos cartórios, eu volto a dizer, tudo é em função da interpretação da lei, tá? A portaria do CNJ diz que o prazo está suspenso, obviamente, para aqueles cartórios que estão fechados. Mas se ele deu a opção do cartório funcionar de forma remota e digital, esse prazo não está suspenso. Você pagou, teve uma prenotação, e se em 5 dias você tem que receber aquela matrícula atualizada, ele tem sim como obrigação de lhe entregar naquele prazo de 5 dias. O problema, que eu volto a dizer, é exatamente isso. Nós precisamos procurar as nossas corregedorias para deixar essas regras mais claras. Porque, principalmente os cartões de imóveis, como você é obrigado a, na realidade, se utilizar do serviço dele, ele faz o que quer. Ele interpreta da forma como quer. Tanto é que nós temos interpretações díspares no próprio município. Tá? Então, a minha interpretação é o seguinte, o prazo está suspenso para aqueles cartórios que não estão funcionando de forma remota. Aqueles que estão funcionando de forma remota, que inclusive aceitam receber o pagamento, obviamente estão obrigados a cumprir os prazos de lei. Com relação ao contato com o cliente, de se antecipar, ter um trabalho ativo e não reativo, a primeira preocupação que eu tenho, e aí principalmente com vocês que trabalham aí no Minha Casa Minha Vida, faixa 163, o que é? Vocês trabalham com imóvel na planta. Hoje, a Caixa Econômica já autorizou a prorrogação por 60 dias das 2 próximas prestações, mas ela não fez isso de forma automática. O cliente tem que entrar no app da Caixa Econômica fazendo essa solicitação. Ora, a grande maioria desses compradores não tem educação suficiente para saber fazer isso. Então, se você, na realidade, coloca na sua empresa um serviço de atendimento ao cliente para orientar, mostrando a ele que ele tem esse direito de não pagar essas 2 próximas prestações da Caixa Econômica, desde que faça essa informação à Caixa, já é um excelente serviço que você está prestando ao seu cliente. Então, o que eu, na realidade, procuro defender, tá certo, Carlos, é que tem aquilo que eu falei no começo, aí sair da nossa caixinha. Problema novo, soluções novas. Nós precisamos encontrar soluções criativas para mostrar para o nosso cliente que nós somos parceiros. Nós não estamos num cabo de guerra, onde de um lado está ele e o outro lado nosso. Tá certo? Aí eu volto a responder a sua pergunta em relação a aqueles que não já fizeram financiamento e estão com a simples promessa de compra e venda com você. Não creio que nenhum cliente, ao longo das próximas 2 semanas, vá já lhe procurar pedindo a rescisão do contrato ou a resilição do contrato por conta da pandemia. Eu acho que isso deve acontecer, talvez, daqui a 60, 90 dias, em função de como o Estado realmente vai continuar com relação a esse problema. Eu acho que cada dia é um dia. É realmente um problema que a gente precisa administrar. Tá? Eu volto a dizer que é o caso de todos os associados à CEBIC. Quem não deve, não teme. Nós somos obrigados a mandar, quem tem um patrimônio de afetação, a cada 3 meses, um relatório para os nossos clientes, falando como é que está o estágio da obra, se ela está atrasada ou não. Então, nós precisamos nos antecipar. Sair já uma cartinha agora, mostrando para eles, a minha empresa tem 37 anos de vida, nunca atrasei uma obra, mas, porém, um fato superveniente que aconteceu, e aí começar a ter esse jogo de diálogo. Certo? Essa é, na verdade, a minha sugestão. Eu acho que realmente vai dar um trabalho hercúleo, porque o número realmente de clientes que nós temos é muito grande, mas eu acho que esse trabalho preventivo vai evitar que, mais adiante, você tenha que gastar recursos que você não ganhou na sua margem pequena de lucratividade com os escritórios de advocacia e com as custas judiciais. Ok. Agora vamos pedir para o Eduardo. Eduardo, presidente da ADEME de Brasília. Vai lá, Eduardo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem?
Tá. Boa tarde, gente. Na verdade, gostaria de partilhar com você algumas situações que estão acontecendo e eu gostaria de obter talvez a informação da melhor forma de atuar. Ontem, na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, aprovaram por 22 votos favoráveis, uma abstenção e 2 contra, uma lei que possibilita o nosso cliente, o locatário de imóveis comerciais aqui no Distrito Federal, de solicitar um abatimento proporcional do aluguel dessas unidades devido à pandemia, comprovando que teve que estar fechado. O problema dessa lei, na verdade, são 2. Primeiro, que ela é, no nosso entendimento, e da Andréia, nossa assessora jurídica, que ela é inconstitucional. Mas o grande problema é que ela foi noticiada em todos os meios de comunicação como uma lei que permite os nossos associados a terem um desconto dos aluguéis comerciais, aos inquilinos dos nossos associados a terem esse desconto. Hoje me ligou um assessor de um deputado, aí já vai no outro sentido, querendo aprovar uma legislação no sentido de prorrogar os prazos de obra dos nossos empreendimentos devido à pandemia. Nem falei isso para a doutora Andréia ainda, mas entendo que também é inconstitucional. A verdade é que provavelmente, para mostrar serviço nessa crise que a gente está passando, vai aparecer uma porção dessas legislações. A primeira, a gente vai solicitar ao governador que vete. E, se não for vetada, a gente entra com uma ADIM. Só que o prejuízo já foi realizado, uma vez que todos os meios de comunicação já anunciaram que as pessoas terão o direito a esse desconto proporcional aos dias que os estabelecimentos estiveram fechados. Qual que seria a atuação? Existe alguma atuação jurídica ou ela tem que ser política mesmo, de atuação dentro da Câmara? Essa a gente vai fazer mesmo. Mas vocês vislumbram alguma atitude jurídica que as nossas associações podem tomar nesse sentido? Eduardo, boa tarde. Aí a parte política eu vou deixar aí com o nosso presidente Zé Carlos, tá? Mas primeiro eu quero saber se você está em isolamento, como é que você conseguiu voltar lá da Europa, se foi de pau de arara ou foi de avião e qual foi a companhia aérea que te trouxe de volta para o nosso querido Brasil, tá? No primeiro ponto aí que você falou, é a grande preocupação nossa, tá? Esse tipo de lei que só faz trazer, na realidade, a disputa, a briga entre locador e locatário. Eu não tenho dúvida de que o locatário tem, sim, esse direito. O coronavírus vai ser considerado, na realidade, um caso fortuito ou força maior e entrar na teoria da imprevisão. Tanto é que alguns proprietários de grandes shoppings no país já estão dispensando o valor da locação do período que essas lojas estiverem fechadas. Alguns, inclusive, dizendo que quando do retorno passarão a cobrar parcialmente e essa diferença será cobrada, na verdade, no futuro, quando a economia voltar à sua normalidade. Eu não tenho dúvida que esse direito, na verdade, eles têm. Mas uma coisa é esse direito ele ter através de uma negociação entre as partes, entre o locador e o locatário. E a outra é ser por lei, goela abaixo. Tá certo? Então, essa é a minha consideração, até me pedir desculpa, porque quem somos nós para lhe dar alguma opinião, você tendo uma assessora daí da estirpe aí da nossa querida amiga Andréia Mourão, tá certo? Somos todos aí aprendizes dela.
Com relação à prorrogação do prazo de obra, foi o que eu procurei mostrar na minha apresentação. Todos os contratos nossos de incorporação hoje prevê um prazo e aquele prazo de tolerância de 180 dias. Havendo um caso de a teoria da imprevisão de caso fortuito ou força maior, desde que você tenha comunicado isso ao seu comprador, o prazo de 180 dias, o seu prazo normal, que era o prazo previsto em contrato mais os 180 dias, é igual a jogo de basquete. Ele para. Enquanto ocorrer o problema da pandemia, ele para. Então, se durar 30 dias, 45 dias, 6 meses, 240 dias, esse prazo vai ser acrescentado ao seu prazo contratual mais os 180 dias. Mas, para isso, você precisa ter comunicado no momento certo aos seus clientes. Tá certo? Então, essa é que é a preocupação nossa, de que não há necessidade, no meu modo de entender, de sair uma lei, de falar de prorrogação e tudo, porque os fatos ocorridos da forma como tem, o Código Civil, eu mostrei os artigos do Código Civil, o próprio Código de Defesa do Consumidor, já trazem. O problema do nosso país é que já temos tantas leis que não é, na verdade, uma lei a mais que vai trazer a solução para o nosso problema. A solução para o nosso problema hoje, em termos de legislação, já existe. A parte política fica aí para o nosso presidente Zé Carlos Martins. Eu acho, viu, Eduardo, que isso aí nós temos que ver direito como fazer, sabe? Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco, certo? E, então, eu acho que nós temos, é um assunto, eu acho que eu vou colocar aqui, para depois nós nos encaminhar uma sugestão aí, viu, Gama? E a gente leva lá para o nosso comitê de crise para a gente tomar uma posição sobre isso, que é bastante delicado, né? Só divulgação, gente, só divulgação já é prejudicial. Eu não tenho nenhuma dúvida que a inadimplência da gente vai aumentar absurdamente, muito mais do que apenas só pela crise, sabe? Mas como é que você divulga a divulgação? É porque a imprensa já divulgou errado. Aprovou ontem à noite, os jornais de hoje já falavam que a legislação permitia... Eu sei, Eduardo, mas para você ter uma ideia, agora eu estou entendendo por que num dos grupos nossos, hoje, alguém entrou perguntando se São Paulo tinha acontecido de ser flexibilizado o pagamento do aluguel. Porra, então, ou seja, entendeu? Não adianta, não segura, meu. A gente tem que pensar com o que fazer para, quem sabe, fazer o contrário, soltar uma nota, distribuir alguma coisa, mas temos que pensar o que fazer. Mas não existe a chance de você segurar a imprensa para não divulgar. Não tem quem consiga isso. Não, eu sei disso. Entendeu? Não, inclusive, vamos dar entrevistas agora, né? Vamos dar uma acelerada, porque estamos com uma concorrência forte, que o Mandetta entrou no ar já. Tá? Eu tenho agora o Felipe Cunha e o Aristóteles. Primeiro o Felipe, depois o Aristóteles, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente José Carlos, também o presidente do Conselho Jurídico, aos colegas também que estão nos ouvindo. Senhores, eu queria realmente reforçar o que a doutora Andrea falou, porque a construção civil foi um dos setores mais atingidos pela crise. Sou assessor jurídico da ADEME, daqui de Pernambuco, e acompanho, vejo isso diariamente. São crises atrás de crises que o setor vai enfrentando, e agora, quando se esperava uma retomada, havia uma expectativa muito grande, veio essa problemática. Aqui em Pernambuco nós contamos com uma grande parceria, foi um trabalho que iniciamos aí há praticamente 2 anos, junto aos cartórios de imóveis e de notas, e isso nos possibilitou, claro, também contando com a compreensão e boa vontade deles, né? A competência também, são profissionais excelentes, e eles se destacaram em, agora, nesse momento de crise, nos possibilitar ferramentas onde, perante os cartórios, os serviços não sejam paralisados, né? Porém, perante as obras,
realmente houve um decreto aqui em Pernambuco que paralisou, e o setor como sendo um setor de gerador de empregos, gerador de rendas e de moradia, eu entendo aí sim que é um setor essencial à continuidade da saúde, né, do Estado. E por que não dizer em cada um dos estados, né? Seria do Brasil. Acho que tem que ter um apelo forte de conscientização também em relação, ressaltando o que o presidente Gama falou, que é preciso sim também, como é que eu posso dizer, é preciso que sejam respeitadas as condições de segurança aos trabalhadores, para obviamente não fazer a propagação desse vírus, mas também o setor não pode parar, né? Se parar todos os setores da economia por causa disso, imagine como é que vai ficar o Brasil. Então, assim, eu entendo, eu sou favorável, eu concordo que tem que haver medidas protetivas da população e do indivíduo, mas também temos que pensar que a nação não pode literalmente parar toda a sua economia, né? Os serviços que puderem ser feitos por home office são feitos por home office, porém a construção civil ela precisa ser presencial. Então, acho que essa condição poderia ser estudada, poderia ser, enfim, poderia ser feito uma análise de segurança do que cada obra poderia fazer, claro, respeitando o que é obra para Minha Casa Minha Vida, o que é obra para padrões maiores, menores, enfim. Mas esse é um estudo que eu entendo que seja necessário e pode contar com o apoio daqui da ADEME de Pernambuco, junto com Érica, junto com Raul, junto com o presidente Gama, que estamos todos à disposição para qualquer trabalho que seja necessário. Ok, Felipe. Aristóteles. Boa tarde, presidente. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Olha só, é só para dar um feedback para o Gama a respeito do cartório. Nesse ínterim, eu fiz contato aqui no meu estado com a Associação dos Registradores, com quem a gente tem um relacionamento bastante fácil, e o entendimento dos registradores aqui que presidem a associação é o mesmo que o Gama apresentou aí no grupo, e é aquele de que a suspensão dos prazos está ligado àqueles cartórios e títulos que têm prazo para o cliente. Por exemplo, protesto, o cara tem 3 dias para pagar um protesto e que, nesse período, esses prazos estão suspensos. Mas, quanto ao registro imobiliário, esses prazos não estariam suspensos, interpretação deles. Bom, mas essa interpretação da associação não quer dizer que reflita a interpretação de cada titular de cartório que adota a medida que achar conveniente. Então, eu só estou reforçando isso que o Gama falou, para que as empresas, os sindicatos nas suas regiões acionem as suas associações, os seus registradores, para que eles passem a ter o mesmo entendimento que esse meu relator e que o Gama tem. Esses prazos não estão suspensos para registro de títulos em cartório de registro imobiliário. Essa suspensão é mais afeta a outros tipos de serventia que têm prazos para o contribuinte, praticamente, quase sempre. É isso aí, presidente. Ok. Quem mais queria comentar aí, por favor? Presidente? Nenhum participante com a mãozinha levantada aqui? Raul? Pode falar, Raul. Bom, só recapitulando um pouquinho, quando nós fizemos o trabalho das sugestões preventivas apresentadas pelo presidente Gama, a gente pontuou justamente na judicialização que aconteceu com os distratos e no efeito multiplicativo de decisões prévias irresponsáveis do ponto de vista judicial. Boa tarde. E aí, você pode dar informação sobre o protocolo? E aí tem um áudio aí aberto. Aristóteles, fecha aí o teu microfone. Já tirei, pode deixar. Eu não tô... E aí
eu queria colocar na sistemática da avaliação de vocês o seguinte quadro. Enquanto eu não coloco em um aditivo sobre essas bases contratuais atuais este fato de todo mundo estar sujeito ao coronavírus, ele é tratado como fato imprevisível. A partir do momento que eu formulo um aditivo, neste momento, e esse aditivo, na hora da assinatura, traz o adquirente o acompanhamento do seu advogado, é muito difícil que ele vá alegar como fato imprevisível, porque já estava vigente, e como hipossuficiência, porque ele compareceu munido do seu advogado. Sob essa lógica é que nós construímos aí as medidas preventivas. Agora, óbvio, as questões comerciais, vocês são muito mais sensíveis do que nós, advogados. Até o presidente Gama tem a colocação dele, que ele é um profissional da área, né? Então, só essas colocações eu quis fazer para a gente poder ver a dinâmica, a gente não perder a possibilidade de ter um argumento contra o qual a gente não pode lutar, que é o argumento da imprevisão e do caso fortuito e força maior. Só isso, presidente. Obrigado. Carlos, aqui, só uma observação aqui, um ouvinte nosso, Pedro Celestino, está chamando a atenção da CEBIC, aí, através do nosso assessor parlamentar, aí, Luiz Henrique, que já existe o projeto de lei número 884 do senador Everton, dispondo a suspensão de pagamento por 90 dias dos aluguéis, tanto a pessoas físicas como a jurídicas. Tá? Então, já existe esse projeto de lei no Senado Federal e a gente precisa acompanhar e trabalhar esse projeto. É isso que eu estou dizendo, que é delicado. O projeto de lei, eu acho que é uma coisa bem mais tranquila, mas um decreto federal pode, desses que estão sendo colocados em função da calamidade, já automaticamente teria força legal. Eu acho que essas coisas a gente tem que ter cuidado e enviar essas recomendações para dar... E vou dizer para vocês, se cuidem. Por exemplo, todos nós estamos pleiteando ampliar prazo de pagamento de financiamentos e coisas desse tipo. Isso acaba tendo o reverso da moeda, que são esses. Então, acho que temos que ter muito cuidado e muita serenidade nessa hora. Gama, eu mandei para você algumas aí pelo nosso chat, algumas perguntas que vieram para a gente aqui. Você poderia responder-las para a gente terminar daí a nossa conversa? Presidente, se eu puder encontrar, o problema é que minhas netas não estão aqui. Então, espera um pouquinho que eu já vou falar com você. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A Rosane de Santa Catarina, que diz o seguinte: ante o decreto do governador, infelizmente, a construção civil está impedida de atuar, inclusive com fiscalização direta nas obras para impedir. Estão usando força policial para isso. Bem, importante a fala da doutora Andréa. Com certeza, o apoio da CEBIC será de grande valia. Estamos direto em contato com o governo, mas tem sido bastante resistente, apesar de já ter liberado as obras públicas. Isso é uma outra característica. Vários estados estão permitindo as obras públicas, mas não as incorporações. Eu acho que é uma coisa para dar notícia para todo mundo. Aí, outra pergunta aqui que nós temos. Quer ver? Peraí. Não, mas, presidente, você pode responder essa da Rosane aí? A CEBIC vai fazer algum trabalho para que os governadores, como um todo, liberem a atividade da construção civil a partir da próxima semana, por exemplo? Ou vai ficar a critério de... Sendo objetivo, não tem como a CEBIC atuar em todos os municípios do Brasil, porque isso, vamos dizer que nem aqui no estado do Paraná, o Curitiba e o Paraná, pelo governador, está liberado. Mas Londrina, Maringá e Cascavel não estão. Você chega no Rio Grande do Sul, Porto Alegre está travado. As cidades do interior estão liberadas. Então, cada caso é um caso, cada problema é um problema. Então, eu acho que a gente pode atuar? Nós vamos, sim, pedir ao governo federal, como recomendação, que entenda a obra de construção civil como esse serviço essencial. Por isso que eu, naquela intervenção com a Andréa, eu disse isso. Acho que é bom pegarmos todas essas argumentações e levarmos para frente. Tá? Eu queria fazer uma outra coisa também. Presidente, só me permita só a complementação aí da sua resposta. E aí, Rosane, eu acho que o que a CEBIC pode ajudar é você entrando no site aí da CEBIC,
tá certo? Encontrar as boas práticas das obras que estão em funcionamento, já que os governadores e prefeitos deixaram. Hoje mesmo a CEBIC saiu com um videozinho, tá certo? Muito interessante, em que faz com que a sociedade veja a construção civil de outra forma, tá? Onde os trabalhadores realmente vão trabalhar, mas no ambiente realmente de total segurança, de total salubridade e de total higienização. Nós tivemos um outro colega nosso, na verdade, que nos mostrou que o canteiro de obra, além de toda essa higienização, o operário, o nosso colaborador, está levando para casa um kit sanitário. Então, tudo isso é importante como fonte de divulgação e você pode encontrar tudo isso aí no nosso site da CEBIC. Ao final, eu quero dar uma colocação em todas essas coisas que estão no site, depois a gente repete um pouco do que o Gama já falou. A Isabelle Trindade pergunta sobre os contratos já firmados com a Caixa Econômica, né? Aquele que o cliente já assinou com o agente financeiro. Qual é a possibilidade de extrato? Eu acho que muito difícil, né, Gama? Com certeza. O contrato assinado entre o mutuário e o agente financeiro, o contrato de compra e venda do imóvel já se encerrou. O que existe agora, na realidade, é um contrato de mútuo, de financiamento, com a garantia de alienação fiduciária. O que esse cliente vai poder fazer é suspender o pagamento das suas prestações, a princípio, no primeiro momento, conforme a Caixa informou, as próximas 2 prestações, por 60 dias. Da Caixa Econômica. Então, isso não vai ser de forma automática. Tá? Ele tem que solicitar a prorrogação desses 60 dias e, com isso, na realidade, no futuro, verificar. Qual é a nossa orientação? Se esse cliente sentir que, por conta da pandemia, ele não vai ter, ele perdeu a capacidade de pagamento, que ele leve esse seu imóvel, na realidade, ao mercado, consiga transferir para um amigo, para um parente, tá certo? Para um colega de trabalho, porque se isso não ocorrer, e havendo a alienação fiduciária, com atraso previsto no contrato, vai seguir a previsão da Lei 9.514 do leilão extrajudicial, quando a propriedade plena se tornar para o agente financeiro. Obrigado, Gama. Eu queria ter mais uma aqui, Gama, que não chegou. Deixa eu só achar no meio de tudo que eu te passei aí. Rosane... deixa eu ver. Aqui, para finalizar, uma pergunta do Bruno Normandi. Nos contratos em que se prevê atraso de obra por força maior e não tem a previsão para o adquirente atrasar pagamento, não cria a possibilidade da reversão no caso de haver nexo com a pandemia? Bom, Zé Carlos, eu, na realidade, nunca vi contrato com cláusula de força maior permitindo que o cliente possa atrasar. Eu sempre vi o contrato com cláusula de força maior a favor da construtora, de forma tal que, se realmente acontecer um evento de força maior, ela possa atrasar a data da entrega, tá certo? O que é importante deixar claro para os nossos ouvintes e para os nossos colegas empresários também, o que é que a jurisprudência do STJ já tem definido que os casos fortuitos de força maior são muito raros. Não adianta, por exemplo, você vir alegar falta de material de construção, você alegar chuva intensa esse ano. Por quê? Porque a justiça entende que isso está no risco do empresário. A chuva desse ano foi maior do que a do ano passado, mas se você historicamente tivesse visto em 10 anos, você viu que ao longo de 10 anos, chuva igual a essa aconteceu no 8º ano. Então, você deveria ter tido maior cuidado, ter feito uma análise maior e ter incluído isso na hora da elaboração do seu cronograma de obra. Já o caso da pandemia do coronavírus é um caso completamente fora do controle, tanto do comprador como do vendedor. Então, na minha opinião, não sei a opinião dos colegas, eu não tenho a menor dúvida de que, nesse caso, se for bater na justiça, efetivamente será considerado um caso para se entrar na teoria da imprevisão e será, sim, admitido como caso fortuito ou força maior. Bom, pessoal, eu tinha mais, eu acho que eu queria, já estamos aqui com 1h30 e essas transmissões não foram feitas para tanto. Então, eu queria, Gama, deixar à disposição a palavra final para você,
o Raul, né? Para a Érica, para todo o pessoal que está aqui, o Carlos Henrique, que ainda está aqui conosco, para que nós tenhamos uma mensagem final para que depois eu possa finalizar. Tá? Bom, primeiro para os meus colegas empresários aí, presidentes e vice-presidentes de entidades de classe, eu vou dar a mesma sugestão que eu dei aqui ao nosso presidente Patrolina, aqui do Ciduscom Ceará. Não se afastem dos seus associados. Promovam reuniões como essa que a CEBIC está fazendo com seus associados, principalmente para os pequenos e médios empresários. Eles estão completamente perdidos. Eles estão como crianças precisando do colo da mãe. E essa mãe se chama Sinduscom Diadema. Para os demais, o que eu quero, na verdade, dizer, aqueles advogados, inclusive, que trabalham e militam pelo lado do consumidor, é orientá-los de que a mediação é a melhor forma de chegar ao consenso e uma solução de operação ganha-ganha. A justiça, todos nós perdemos. Por fim, eu queria, na realidade, exatamente terminar com a frase, de novo, do nosso querido nordestino paraibano, Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso. Vamos acreditar no nosso país e nós sairemos dessa mais fortes do que entramos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Presidente, queria, na verdade, só complementar do ponto de vista jurídico, né, que nós temos visto, principalmente nas discussões de juros, né, as cortes superiores falar sobre o princípio da simetria, né? A pandemia, o caso fortuito ou força maior, ela, como o Gama falou, ela tem sido aplicada normalmente para tentar argumentar em relação às questões pró-incorporadora ou pró-construtora, mas não existe vedação legal nenhuma que esse mesmo argumento seja usado para os adquirentes. Só que, na questão deles, para a modificação do contrato, há que se provar também uma insuficiência de pagamento. Então, essa situação ela pode ser dispensada judicialmente ou pode ser, até pelo óbvio, pelo fato notório, ou ela pode ser exigida. Então, essa dúvida coloca a gente numa situação de insegurança jurídica, né? Quando a gente trata isso para a questão negocial, a gente coloca em bases de segurança o que a gente não sabe o que o juiz vai decidir, e fomos vítimas disso nos anos anteriores. Mas eu queria agradecer aí ao presidente Gama, à Érica, sempre aprendendo com vocês, e a todos os membros do Conselho, e é importante que os Sinduscons busquem seus advogados, né, porque eles estão sempre em contato conosco, né? Muito obrigado, presidente Zé Carlos. Tá? Alguém? Érica? Eu gostaria de parabenizar aí a todos, presidente Gama, o senhor, pela iniciativa, foi muito bom, muito produtivo o debate, e ressaltando de novo a necessidade de um acordo, da conciliação, de que as partes conversem, porque essa pandemia veio para todos, para empregador, empregado, né, para comerciante, locador, locatário. Então, o problema é geral, né? Não adianta a gente suspender pagamentos ou diferir pagamentos para uns e não para outros, a dificuldade está sendo para todos. Então, é importante conversar, é importante o diálogo, como a CEBIC vem sempre defendendo nos últimos anos, né? O diálogo é sempre a melhor saída, a melhor iniciativa. E parabenizar mais uma vez a todos, uma boa noite. Obrigada, presidente. Obrigado, Érica. Obrigado, Gama. Obrigado, Raul. Obrigado a todo o Conjur. Carlos Henrique, você teria alguma coisa para falar? Então, só agradecer também. Eu acho que esse trabalho que o Conjur fez, junto com o trabalho que a CPRT tem feito, isso tem sido muito importante para nós, empresários, representantes de entidades. Eu acho que é um momento, como o Gama começou, de muita coisa nova, buscando soluções novas, e dificilmente um sozinho vai buscar essa solução. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, e esse tipo de reunião ele aflora conhecimentos, né? Essa questão aí de cartório, essa questão da relação com clientes,
Eu acho que foi bastante produtivo. Eu acho que saímos aqui com mais aprendizado e, quem sabe, com muito menos dúvidas e, acima de tudo, contencioso que nosso perfil de empresa não permite ter. Então, parabéns à CEBIC, parabéns ao Conju e vamos em frente. Obrigado, Carlinhos. Deixa eu para finalizar aqui. Primeiro, eu queria compartilhar uma tela aqui com vocês, que é a nossa transmissão de amanhã. Tá? Então, amanhã nós teremos uma conversa com o DENIT, às 15 horas, que são todos os problemas que estão havendo com relação ao DENIT. Estará presente o diretor-geral, o diretor de infraestrutura, o coordenador de comunicação, de construção rodoviária, coordenador de manutenção, restauração, diretor de planejamento. Então, eles estarão presentes aqui. Primeiro farão uma explanação, apresentarão algumas coisas, e logo na sequência haveremos como a gente fez hoje, esse bate-bola aí de algumas perguntas. É muito importante a participação, porque, de alguma forma, o DENIT também está cheio de problemas. A gente tem uma base que se espalha por toda a atividade. Aí, às amanhã, às 6 horas, nós estaremos falando com a vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal. Isso aí são as obras relativas ao PAC, como é que estão as medições, como é que estão os pagamentos, como é que serão feitas as continuidades. Nós faremos também um bate-papo com ela e com o Vladimir, que é o gerente nacional de produtos de saneamento e infraestrutura. Às 17 horas, nós estamos inicialmente programados para fazer um balanço da semana, tá? De como que a coisa começou, até onde que ela chegou, ou seja, amanhã, final de tarde de sexta-feira, já que todos nós estamos enclausurados dentro de casa, vamos fazer aí um mutirão aí e terminarmos a semana. Queria insistir com vocês também que nós estamos trabalhando fortemente no ajuste do nosso site. Infelizmente, nós ainda não conseguimos colocá-lo no ar, mas eu juro a vocês que a gente vai colocar quanto mais rápido possível isso aí, e daí nós mostraremos a vocês os canais que nós temos. Eu acho que eu até me enganei, nós já estamos com ele no ar, e vocês vão me permitir, eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar aqui algumas coisas. Então, o nosso site, ele está com essa entrada agora, será assim no período da crise aqui do coronavírus, né? Então, primeiro nós temos aqui como podemos te ajudar. Vocês não liguem, provavelmente não esteja, porque isso está acontecendo agora. Aqui, vocês façam à vontade, vocês entrem, deem sugestões, nos cobrem, nos façam perguntas e tudo isso. Imediatamente, nós estaremos aqui, todas as perguntas que entrarem aqui e que também, tipo essas que foram feitas durante a nossa transmissão de hoje, como foi feita durante a semana, como serão feitas amanhã, e todas elas vão estar respondidas aqui, porque aqui ainda não temos as coisas todas, mas nesse espaço aqui terão um pergunta e resposta, como essa que foi feita hoje sobre cartório, sobre tudo isso, vão estar aqui. Também nós estaremos colocando nesse espaço, não sei se já foi colocado, ainda não está com 100 e coisa e tal, ainda precisa terminar, mas aqui estarão todos os aditivos que nos chegarem ligados aos aditivos, vamos dizer, as convenções coletivas que nós estamos fazendo, tá? Então, isso é uma outra coisa que nós estamos colocando. Eu estou me batendo com um negocinho aqui, vocês me dão só um minuto. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, que agora uma tela ficou em cima da outra. Achei, enganei ela. Bom, aqui agora nós temos um outro que aqui são os documentos, esses vários documentos que a gente tem feito, por exemplo, as novas normas regulamentadoras, o coronavírus, todos esses documentos que estão sendo produzidos, eles estão sendo colocados aqui, tudo isso. Por exemplo, aqui, daqui a pouco, isso aqui entrou no ar agora, enquanto que nós estávamos fazendo a transmissão, por isso que não está ainda bem fechado. Mas aqui vão estar, por exemplo, esse decreto 555 aí, que éramos para nós termos colocado no ar e não colocamos, que mostra a prorrogação de certidões, tudo aquilo
que nos interesse nesse momento. Aqui, nós vamos colocar as ações contra a pandemia que o nosso setor está fazendo. Por exemplo, o Estado tal foi lá e comprou ventiladores, o outro está ajudando na construção de hospital, o outro está levando máscara, o outro está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Isso aqui tem muito a ver com o lado da responsabilidade social. Afinal de contas, agenda de transmissões. Aqui vocês terão acesso direto, tá? Por exemplo, aqui eu estou aqui no mês de março, eu vou, sei lá, que dia aqui que eu vou entrar, nem testei isso aqui, por exemplo, que nem hoje aqui, né? Tá aqui, ó. Tá aqui a nossa... nós temos a nossa agenda, não tinha entrado a nossa transmissão de hoje, mas tudo isso está muito incipiente aqui, mas daqui umas horas isso aqui deve estar funcionando redondo. E vocês, isso que eu queria pedir a vocês, tenham o hábito de consultar isso aqui, porque isso aqui vai ser muito dinâmico em ajudar isso. É a grande ferramenta que a gente está propondo na linha do que o Gama disse. Nesse instante, as empresas estão perdidas. Ou nós tratamos elas com carinho, ou elas nos abandonarão. Como ninguém abandona filho, nós que somos uma grande família, estaremos cuidando das nossas empresas pelo Brasil afora. Mais uma vez, agradecer a todos vocês, em especial a turma do Conjur, que nos brindou com essa brilhante apresentação de hoje. Um abraço a todos e até amanhã. Boa noite, obrigado. Aqui, ó, como é que tá aparecendo suas janelas na tela.